Olá pessoal, nós estamos aqui para falar hoje, começando uma ideia nova. Deixa eu só ajeitar aqui essa luz, que é falarmos, criar um canal, na verdade, um quadro, para falar do que eu tenho chamado de Birosca News. Eu já tinha soltado a ideia aí, e aí algumas pessoas comentaram e é muito a minha cara, né, do que eu trabalho. Como professor, quem já foi meu aluno, minha aluna, sabe o que eu estou querendo dizer com isso, né? Então, assim, a ideia é de fazer alguns vídeos destes, que depois vão ficar no YouTube, e aí eu queria convidar a todas e todos para conhecerem o meu canal, se inscreverem, compartilharem, é youtube.com/c/Alexandre Bahia, tudo junto. E lá eu tenho reunidas essas lives e alguns outros vídeos um pouco mais antigos, enfim. Qual que é a ideia então da Birosca News? É a gente falar sobre o Brasil. Por quê? Porque todo dia a gente tem alguma birosca nova acontecendo nesse país, né? E aí, semana passada foi meio conturbado e muita coisa andou acontecendo e eu fiz algumas anotações aqui. Algumas pessoas foram também me fazendo algumas sugestões bem legais para eu falar hoje. A primeira coisa que eu queria falar é do quanto é surreal, e olha que falar de coisas surreais no Brasil é realmente difícil, porque a gente é surpreendido todo dia com alguma coisa maluca acontecendo, por isso a ideia da birosca, não é? Que é esse caso do Queiroz, que é investigado em não sei quantos inquéritos, e que ele aparece então, depois de um ano, numa casa em Atibaia, e aí a coincidência é muito divertida. E essa casa, na verdade, registrada como um escritório de um advogado, que é o advogado da família Bolsonaro, de alguns dos Bolsonaros, né? Isso é muito curioso, né? Porque o tempo todo se diz e se faz essa relação entre o Queiroz e a família Bolsonaro, a relação que eles mantiveram durante anos, e a questão lá das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Não dá para não fazer esse tipo de relação, não é? A esposa do Queiroz, a filha do Queiroz, já atuaram como assessoras de alguns dos Bolsonaros durante anos. A ex-mulher desse advogado já recebeu, segundo a notícia que foi dada aí, recebeu não sei quantos milhões num contrato já sob a presidência do Bolsonaro. Então, assim, a gente realmente é surpreendido todo dia cada dia uma coisa nova com relação a esse caso. Eu acho muito interessante uma questão que foi colocada por alguém, algum jornalista, alguma coisa assim, falando do amadorismo dessa história. Porque você vai esconder alguém, você vai pegar logo seu próprio advogado para esconder essa pessoa numa casa que é escritório do seu próprio advogado. Isso é de um nível de amadorismo que chega a ser risível, o quanto que isso é nonsense. Então, a primeira Birosca News é essa história absolutamente bizarra, mais uma história absolutamente bizarra, envolvendo a família Bolsonaro e o Queiroz. A segunda Birosca News da semana é sobre a saída do ministro da Educação. Certamente o pior ministro da Educação que nós já tivemos, pelo menos desde a redemocratização. Não sei sobre os ministros da Educação anteriores a isso, mas pelo menos desde a redemocratização, que fez a gente ter saudade do Paulo Renato, que foi ministro da Educação do presidente Fernando Henrique Cardoso. E olha que quem estudou em universidade pública naquela época sabe do que eu estou falando, de como é difícil ter saudade do Paulo Renato, mas olha que o Weintraub realmente fez a gente sentir saudade do Paulo Renato. E além de colecionar uma série de declarações com o conteúdo pelos quais ele está sendo investigado e processado, de possível racismo, xenofobia, enfim, e uma série de impropérios que o
a ministra da Educação falava no seu Twitter, a gente tem a pérola dele estar sendo investigado no inquérito no STF, eu não vou entrar no mérito sobre o inquérito do STF aqui, e aí, antes dele ser oficialmente exonerado, ele ganha um cargo lá no Banco Mundial, e ele viaja, então, com um passaporte especial, porque brasileiros não podem entrar nos Estados Unidos, que, como eu disse no outro vídeo, nós somos pária, não é? E ele consegue, por causa desse passaporte, então, entrar nos Estados Unidos e só depois que ele já tinha viajado é que sai a exoneração dele do Ministério da Educação. Mais uma vez, a gente tem essa privatização do público. É um público que é privatizado em nome de interesses que não são nem um pouco republicanos. Aliás, se tem uma coisa que a gente não é e nunca foi nesse país, é uma república, não é? Então essa é a segunda Birosca News da semana que eu queria comentar. Essa saída do ministro da Educação e essa confusão entre público e privado que faz com que ele ganhe de presente um cargo lá no Banco Mundial, mas mais do que isso, que ele saia do país e de alguma forma agora esteja fora do alcance da justiça do Brasil. Uma outra coisa, uma última coisa que eu queria mencionar como a última Birosca News da semana, que essa aconteceu no fim de semana, mais uma vez, ou são mais uma vez, as manifestações antidemocráticas. Mais uma vez nós tivemos no final de semana pessoas defendendo o AI-5, intervenção militar, uma mulher em Vitória, no Espírito Santo, arrancando faixas que criticavam o governo. E aí eu vou deixar na descrição do vídeo lá no YouTube um texto excelente que saiu do Landstreck do Marcelo Catoni hoje no Conjur, falando justamente sobre qual é o limite da liberdade de expressão. O limite da liberdade de expressão é o discurso de ódio, ou seja, democracia tem limites. O limite da democracia é a proposição do fim da própria democracia. Quando pessoas saem às ruas para pedir o fim da própria democracia e pedir intervenção militar, ou qualquer ato de intervenção nos poderes da maneira como está sendo pedido é antidemocrático, quando pessoas saem às ruas pedirem isso, eu tenho uma contradição. Porque a democracia não pode permitir que a própria fim da democracia seja defendido. Então, infelizmente, a liberdade de expressão e democracia são dois grandes mal-entendidos no Brasil, para parafrasear um amigo meu, Pauliotti. Ou seja, nós não sabemos lidar com democracia. Né? Não há que se falar em tolerância com o intolerante. Eu já falei sobre isso num outro vídeo. Quero ver se eu deixo a descrição aí. Enfim, caminhamos para bater novos recordes de contaminação. Caminhamos para mais países levantando barreiras contra o Brasil. Hoje mesmo, um jornal britânico colocou o Brasil no topo dos países que os britânicos devem evitar de viajar. Continuamos sendo apontados em todo o mundo como párias internacionais. Enfim, perdemos todo o prestígio que a duras custas foi sendo construído aí nos últimos anos no Brasil. Pois é, eu cada vez mais fico me perguntando se nós vamos conseguir manter o mínimo do Estado de Direito, haja vista todas as coisas que estão acontecendo. As instituições cada vez mais problemáticas, funcionando de forma cada vez mais complicada e não há nenhuma sinalização de melhoria. Pois é, pessoal. É isso. Por hoje, se aparecer mais alguma outra Birosca News durante a semana, eu vou voltar. Se não, na segunda-feira que vem tem um novo vídeo aqui que depois vai ficar disponível no YouTube como sempre. E lá eu coloco as referências de notícias e referências bibliográficas aí de algumas coisas que eu usei para comentar as coisas aqui, tá? Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. E aí a gente volta então na segunda-feira que vem ou qualquer breaking news aí, caso haja mais alguma reviravolta, alguma surpresa, o que não é difícil de acontecer em Birosca Brasilis, não é? Até lá então.